Quando você decidiu se dedicar, Uhum. né, a ser empresário, fechar esse ciclo, né, vamos dizer assim, da tua carreira, figura pública, era algo que estava gritando em você? Porque você conta que você sempre desenvolveu isso, sempre gostou dessa área, né? Mas você estava dedicado, né, à tua figura Uhum. pública, a ser uma figura pública. Então, como foi, sabe, que tocou em você essa decisão? Ela veio muito clara para você ou foi algo que você foi Foi algo que eu planejando? fui percebendo em mim. E aí, não era tão claro como atleta, mas hoje olhando, eu vejo que sim, o meu posicionamento, entendeu? Uhum. Eu sempre fui um cara muito de liderança, um cara muito organizado, um cara que gostava de dialogar. Ou seja, claro que eu tinha minhas amizades com os meus amigos ali, né, atletas, mas eu sempre era um cara muito interessado em aprender e em saber. Então eu conversava muito com os meus técnicos, eu sempre queria entender, saber, eu sempre queria mais, entendeu? E no lado da atuação, a mesma coisa. No set, eu sempre sentava para conversar com o diretor de fotografia, com o diretor, com o assistente de direção. Eu queria saber mais sobre aquilo. Eu não parava só naquilo que me cabia, vamos dizer assim. Minha função é esta. Eu sempre queria entender mais. Num determinado momento da minha carreira, durante um tempo eu tive alguns empresários que cuidavam da minha carreira e eu lembro que eu sempre tive as minhas opiniões e as minhas percepções muito bem definidas. E isso gerava um certo conflito, porque eu falava, cara, eu não acho que eu tenho que jogar minha carreira dessa forma. Até um determinado momento que eu entendi que eu precisava ser o meu empresário. Então, num determinado momento da minha carreira, eu era o meu empresário. Então, era o artista e o empresário. Então, eu sentava na mesa para negociar o meu contrato. Entendeu? Com a emissora, por exemplo. Então, eu fui percebendo que eu já estava ocupando esse lugar sem querer, vamos dizer assim, de uma maneira orgânica. Claro que eu não entendia muita coisa do mundo dos negócios. E aí, é o que eu acredito. Se eu quero entender sobre aquele assunto, eu preciso estar com as pessoas que entendem daquele assunto e frequentar os lugares que falam sobre aquele assunto. E perguntar. É o que eu sempre falo. O que acelera o seu processo de aprendizado é você não ter medo, não ter ego de perguntar. Exatamente. Porque quando você pergunta, você aprende mais rápido. É assim que a criança aprende. Por que criança pergunta tanto? Porque ela quer saber, ela quer aprender. E às vezes a gente fica, ai filho, para de perguntar, tá perguntando muito. Mas ela quer saber, mãe, por que a nuvem é branca? Ela quer saber. Por que anoiteceu? O que é a noite? Ela quer saber. É o único jeito dela saber. Ela perguntar. Isso, né? A gente vai perdendo por alguns motivos. Primeiro, porque os nossos pais, eles vão podando a gente. Então, muitas vezes eles falam pra gente, ai menino, para de perguntar, você pergunta muito. Nossa, que saco, fica quietinho um pouquinho. Não é verdade? E aí, inconscientemente, você vai entendendo que perguntar é uma coisa ruim. Que ser curioso não é tão bom. Exato. Que querer aprender talvez não é o melhor caminho. Porque se toda vez que você pergunta algo pra tua mãe ou pro teu pai e eles brigam com você, você entende que aquilo é errado. Se o teu pai e a tua mãe, que são as pessoas que você mais ama e que também te amam, briga com você quando você pergunta, por que você vai perguntar para um estranho? Perfeito. Então você vai ao longo da vida aprendendo que talvez perguntar não é o melhor caminho, quando na verdade é o único caminho para você aprender mais rápido. Se você entende que perguntar acelera o teu processo, tu começa a perguntar sobre tudo. E você começa a parar de fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é assim. Eu falo pra você, tu sabe aquele lugar lá em Brasília que tem um lago e tem uma casinha onde as pessoas vão lá, que elas fazem, aí você faz assim, eu não sei, mas tô dizendo tu que não sei. sabe, pô. Na tua próxima fala eu já vou me perder toda. Você entendeu? E aí quando você fala, você perdeu a oportunidade de aprender. Por que você não falou que você não sabia? Porque você não queria demonstrar pra mim que você sabia menos do que eu,
Ou que você não sabia algo que poderia ser tão óbvio a ponto de eu julgar você e falar, pô, essa pessoa aqui não sabe nem isso, pô, não dê pra conversar com ela. Só que, na grande maioria das vezes, a pessoa que sabe alguma coisa, ela tem prazer em te explicar. Porque ela fala, pô, que legal, ela aprendeu comigo. Sim. A partir de mim agora ela sabe, ou seja, eu fui Eu contribuí, né? eu contribuí com a vida dela, eu transportei esse conteúdo até a vida dela, entendeu? Então, quando você fala, não sei, me conta, nesse momento você tem a chance de aprender. Eu falo, tu não sabe? Deixa eu te contar. Cara, essa casa, ela foi construída. Aí tu começa a contar. E olha como a comunicação, ela foi tão melhor, né? Muito. E aí, a partir daquele momento, você passa a descobrir. E aí, eu até vou fazer essa provocação para você que está assistindo em casa. Pega qualquer oportunidade que você tiver agora, que alguém te contar alguma coisa que você não sabe. Você vai falar que você não sabe. Você fala, não sei, me conta. Aí essa pessoa vai te contar. Pode contar. Em uma semana, ou em 2 semanas no máximo, alguém ou vai te perguntar sobre isso, e aí você já vai saber para poder trocar com ela, ou você vai contar isso para alguém e essa pessoa vai falar que não sabe e agora você vai poder falar para ela. Nossa, muito bom. Pode fazer esse experimento, cara. Não falha, não falha. Verdade. Porque as coisas elas vão se conectando à medida que você vai aprendendo. E olha como tudo está interligado, eu vejo muito transbordar aí, porque você aprende aqui, transborda lá na frente. Exatamente. Você passa lá na frente, então, perfeito. E realmente, como a gente vai se fechando? A gente vai se fechando e muitas vezes vai lá pesquisar por conta própria para talvez não passar por esse aperto depois. Você acredita que é muito também o nosso posicionamento, com certeza, parte de nós e não terceirizar, né? Uhum. Mas você acredita que o fato da gente cada vez se conhecer menos acaba fazendo com que a gente vá também se posicionando de uma forma insegura o tempo todo, né? Porque você se coloca ali, não me conheço e eu não tenho aquela postura de tudo bem eu não saber isso, se eu tenho aquela segurança de saber que tudo bem eu não saber, não tem problema. Então vai ao encontro, como tudo está interligado. A gente começou falando sobre isso, né? A importância das pessoas se conhecerem. Porque você sabe da tua capacidade e não está preocupado com o julgamento do outro naquele momento. Né? Com certeza, absoluta. E você pode reparar, por que existe tanto hater hoje na internet? É assim, ó. Se eu coloco o holofote em você e falo sobre você, ninguém tá falando sobre mim. Os haters, eles não aguentam um dia de hater. Verdade. Se eu pegar um hater e eu juntar pessoas pra fazer com ele o que ele faz, ele não aguenta. Capaz dele se matar. Porque ele tem tanta dúvida de quem ele é. Ele não tem clareza, ele é frustrado. Ele não sabe quem ele é, o que ele veio fazer aqui, qual é o propósito dele, qual é o talento. Ele não sabe. Então é mais fácil ele te bater. É mais fácil ele te julgar, ele te xingar, ele te diminuir. É mais fácil. É um conforto para ele fazer isso. Mas ele não aguenta. Se você inverter, ele não dá conta. Verdade. Não dá conta. E aí vai a postura, o posicionamento de quem está do outro lado. Você vai se preocupar com uma pessoa assim, com algo assim? Olha o tanto da tua vida, o tanto de você que você pode contribuir para ficar perdendo tempo, né? E se deixando afetar. Obviamente que a gente é afetado, a gente não gosta, aquilo é ofensivo. Claro. Mas, novamente, a atenção, o foco, o olhar. Tirar o olhar disso, né? Sim. Olha para o tanto, muitas vezes a gente tem tanto mais pessoas, né, sendo beneficiadas, acompanhando, gostando, e a gente está lá interessado naquele um que chegou e Nosso criticou, olhar, né? ele vai para isso, né? A gente exatamente. tem lá 100 comentários, 98 positivos e 2 negativos. E a gente vai lá e comenta nos 2 negativos. Exatamente. Porque quer explicar, quer ter a razão. Esse ter a razão. O autoconhecimento, Arthur, ele teve eu acredito que agora melhorou. Mas ele teve um bom tempo que ele acabou sendo banalizado, muitas pessoas até fugindo. Se vinha algum conteúdo que era um pouco mais, não, é autoconhecimento, já torcia nariz.
Ao que você atribui isso, sabe? Quando você olha para isso, pessoas que ainda têm, né? Que quando falam em autoconhecimento já fica um pouco assim. Talvez você vê como uma proteção da pessoa não querer se conhecer? Eu acho que é uma defesa. Acho que é um medo dela olhar pra dentro dela. E porque quando você vai olhar pra dentro de você, geralmente essas pessoas são pessoas que estão machucadas, né? Mexer na ferida. E aí ela tem que mexer na ferida, né? Então pensa, você foi, brincou na rua, se ralou inteira, chegou em casa, aí tua mãe fala pra você, agora a gente vai ter que limpar. Aí você fala, não, por favor, não quero mexer nisso, deixa do jeito que tá. Na nossa época tinha o mertiolate que era que ardia pra caramba. Não, pior não era isso, pior que você tinha que limpar antes. Limpar antes, podia infeccionar. Tirar a sujeira toda, passar a mão, passar com um negocinho no machucado. Então é isso, essas pessoas nitidamente são pessoas machucadas, né? E aí elas ficam com receio de, mas eu vou olhar pra dentro, vou ter que reviver todas essas minhas lembranças que eu já deixei no passado, mas na verdade não deixou, porque tá presente na vida dela e o que impede ela de ir pra frente. E aí ela não quer olhar pra isso. Então ela fala, não precisa não, isso aí eu não quero olhar não. E também pode ser que ela tenha tido algumas experiências com alguns profissionais ou pessoas que não souberam lidar também, né? A gente não pode invalidar isso. Não souberam lidar ali com os machucados dela e acabou gerando um trauma. Pode acontecer também. Você fala diretamente sobre isso porque é a base. É a base justamente para a pessoa aplicar qualquer coisa. A gente lida com sentimentos o tempo todo. Então, se a gente leva para o coração, se não faz o filtro certo, se não se conhece... Sim. Como que é você nas tuas mentorias, nos teus treinamentos? Como que você lida com isso, com aquela pessoa que está um pouco mais fechada para isso? Você disse, né, que ela mesma vai respondendo, né? Mas você vai acompanhando a evolução, obviamente. A primeira coisa que eu gosto de fazer é a imersão clareza. Porque na imersão clareza, eu trago para ela a clareza de quem ela é, de quem ela está, que não necessariamente é quem ela é. Muito bom. De quem ela de fato ou seja, quem ela nasceu para ser e o que ela quer ser, ter e fazer. Quando eu trago isso para ela, que tá dentro dela, ou seja, eu não escrevo nada. Eu nem tenho folha nem papel, quem tem é ela. E eu nem falo, escreve aí na tua folha. Nada, ela escreve. Eu só mostro para ela uns slides para ela ter um direcionamento, que é o que eu te falei, eu quero que dentro desse círculo você coloque vulnerabilidade, dificuldade, blá, blá, blá. Agora eu quero que você faça isso. E aí no final a gente vai entender que quais são as coisas que ela tem como potência. O que são potências? Potências não importa o que aconteça na tua vida, ela está presente tanto em quem você está e em quem você é. Ou seja, uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim que aconteceu na tua vida não interferiu nessa característica que você tem. Ou seja, é uma potência sua. Não importa o que aconteça, isso vai estar sempre presente com você. Tá bom? Então isso é uma potência. Vão ter coisas que a gente vai identificar que a gente precisa regar. Por que regar? Porque não faz parte de quem você é, mas faz parte de quem você está no momento e isso te aproxima do que você quer ser, ter e fazer. Ou seja, você não nasceu com isso. A gente precisa estar o tempo todo regando para que você não perca isso, porque isso é bom. Isso está te aproximando do que você quer ser, ter e fazer. Vão ter coisas que a gente vai identificar que a gente precisa resgatar. Ou seja, não está em quem você está hoje, mas está em quem você é. Ou seja, você nasceu com isso e por algum motivo isso está adormecido. A gente precisa resgatar isso, porque quando a gente resgatar isso, vai aproximar do que você quer ser, ter e fazer. E tem coisas que você precisa construir. Ou seja, não está nem em quem você está e nem em quem você é. Mas para você alcançar o que você quer ser, ter e fazer, você precisa construir isso. Um exemplo. Cara, você não é uma pessoa organizada. Mas, para você ser quem você quer ser, você ter o que você quer ter e você fazer o que você precisa fazer, você obrigatoriamente precisa ser uma pessoa organizada. Aí a gente vai para um próximo passo. Depois que a gente entende potência, o que tem que resgatar, o que tem que regar e o que tem que construir, a gente vai para um plano de ação.